Olá a todos que estão a nos ouvir. Eu sou Gisela Alcaide, falo aqui das Faculdades Trilógicas. Hoje eu vou convidar a professora finlandesa Sari Koivukangas. A Sari, que é formada em administração na Finlândia, veio aqui ao Brasil fazer uma parte do seu curso, a finalização, uma pós-graduação aqui na USP, e acabou ficando pelo Brasil. Conheceu então as escolas Milênio, a faculdade Kepi Pacheco e virou professora. Hoje ela é professora de inglês, professora de finlandês e ela coordena aqui um curso de pós-graduação em inglês, um curso que pode ser realizado por pessoas até de outros países. Boa noite, Gisela. Sim, foi rápido para entrar aqui. Que bom. Sari, e vamos hoje falar aqui, deixa eu melhorar meu som, vamos hoje falar aqui sobre um curso muito importante para ajudar as pessoas na vida profissional, porque afinal de contas hoje há uma consciência muito grande da necessidade do inglês junto com uma outra formação, porque o ambiente é internacional. Hoje é difícil não haver a necessidade iminente de ter que falar com pessoas de outro país, né? E Sari, você que é uma professora aqui da Milênio há tantos anos, criou esse curso de pós-graduação em inglês aqui das faculdades trilógicas. Vai nos falar hoje então um pouquinho sobre esse curso, de que forma que esse curso está ajudando as pessoas na sua vida profissional, principalmente. A gente sabe que tem outros benefícios, vamos focar um pouquinho mais nesse aspecto profissional. Então, uma das coisas, Sari, que as pessoas mais se queixam, que têm uma necessidade maior, é de trabalhar com essa questão da confiança. Há uma necessidade de ser confiante, seja numa negociação, numa apresentação em público, numa conferência, às vezes até num simples telefonema. Então, a minha pergunta é: como é que as pessoas trabalham essa melhora dessa confiança que é tão importante? Com esse curso, com essas Então, aulas? sim, em todo o ensino trilógico, que é aplicado nas faculdades trilógicas e na Escola de Línguas Millennium, nós utilizamos a consciência como instrumento de trabalho. Uhum. E baseado na trilogia analítica do Dr. Norberto Kepp, os professores são treinados para levar essa conscientização na sala de aula. Então, quando a gente pensa na questão da confiança, vamos dizer que acho que todos nós temos medo de falar em público, se expor, e esse medo aumenta muito quando a pessoa tem que ainda comunicar com uma língua que não é a primeira língua dela. E eu venho da Finlândia, eu sei como que é ter medo de falar numa outra língua, passei por um perto, mas com esse método me ajudou também bastante. E aí a gente tem que ver a questão da confiança, né? De onde que vem a confiança? Muitas vezes as pessoas pensam que confiança vem de você saber bem seu assunto, ser um bom profissional, conhecer tudo da empresa para ser confiante. Uhum. Mas não é bem isso, não. Uhum. A confiança vem principalmente da pessoa se aceitar, aceitar ver as incapacidades dela, os erros, as imperfeições. Porque se a pessoa se conhece melhor, na hora que ela vai comunicar com os outros que parecem os erros, ela vai estar mais tranquila em relação a isso. Então, ela se calma muito. E aí ela pode usar a energia dela para resolver esses problemas de trabalho. Porque muito da energia da pessoa é gasto para ela manter uma máscara, ou inclusive uma imagem que ela imagina dela mesma. Geralmente nem os outros exigem uma perfeição tão grande dela mesma, Sim. do que ela mesma quer aparentar. Então, confiança vem muito da coragem de pessoa ver que erra, que não sabe perfeitamente. Um outro aspecto, Zigela, que os alunos aprendem nos nossos cursos, é que se a pessoa deixar
a esquecer um pouco de si mesmo e voltar ao outro, ela ganha muita confiança. Então, se ela se focar em resolver aquele problema que aparece na reunião e esquecer um pouco dela mesma, da imagem dela, Uhum. ela pega uma energia e ela começa a agir. Só que o fato dela se preocupar demais com o que os outros pensam dela, muitas vezes bloqueia ela. Eu me lembro de uma aluna que ela trabalhava no banco e morria de medo quando tinha que falar inglês. E ela atendendo lá as pessoas, pareciam os estrangeiros. E ela tinha um certo interesse de aprender, melhorar, talvez um dia até trabalhar no exterior, mas ela morria de medo de falar com os estrangeiros. E numa aula nós tivemos uma conversa terapêutica e levei ela a ver, perguntei, né, que os estrangeiros que vai lá no banco, o que eles precisam? E ela falou que eles precisam que abram uma conta. E eu perguntei se ela sabia abrir a conta. Ela falou, sim, eu faço isso sempre. Falei, então por que você não foca um pouco nessa ajuda que você vai dar para essa pessoa que está precisando muito? E abre a conta. Conversa foi bem curta, mas ela chegou semana seguinte na aula e falou, professora, você não acredita que aconteceu? Eu estou atendendo todos os estrangeiros na agência. E ela falou que primeiro que ela foi atender, foi interessante, porque ela falou que ela travou, deu branco. Mas ela tinha chamado a pessoa à mesa dela, e ela só lembrava, abre a conta, abre a conta. E aí ela pediu os documentos, abriu a conta, a pessoa ficou muito contente. E ela viu que não foi tão difícil. Aí ela começou sempre a ajudar as pessoas, pensando mais em ajudar o outro do que a imagem dela. Isso deu muito confiança para ela Que no bacana. trabalho dela. E hoje em dia ela está se desenvolvendo muito. Então, esse é o segredo, né? Isso que eles vão aprendendo aqui. Então, digamos que muitos alunos com essas orientações, eles acabam sendo promovidos, né? E conseguindo abrir muitas portas profissionais para eles. Então, basicamente, como é que você resume aquilo, que qualidades que eles desenvolvem nestas aulas, com estes conceitos, que abre essas portas profissionais para eles? Quais são, assim, Doutor, as qualidades que realmente. Porque a gente, quando pensa nessa questão de ser promovido, pensa muito assim: será que eu tenho que ser mais competitivo com os meus colegas, mostrar que sei mais para poder ser promovido no lugar deles até? Então, existe um pouco esse espírito bem desagradável, digamos, muito estressante também, né? Mas não é isso que vocês ensinam, né, para os alunos. Dr. Kepp tem uma frase muito bonita no livro dele que fala que todo ser humano é uma maravilha reprimida. Que a pessoa já tem um monte de qualidade no interior dela, muitos recursos que ela tem no interior que ela não está usando. Tanto na área do sentimento, no pensamento e na ação, ela não está colocando na prática aquela que ela tem de qualidade mesmo. E no método Kepiano, a gente conscientiza, vê por que não está colocando isso na prática. Então, o aluno vai aprender isso, uma visão mais profunda, que lida com o interior, que lida com emoção, que lida com conflito. Então, se é por causa do medo, se é por causa de quando que eu entro em ação, eu começo a ver mais os meus problemas. E fazendo esse processo de autoconhecimento, o resultado é que a pessoa começa a usar as capacidades que ela já tem. Então, aumenta a inteligência, aparentemente, porque ela deixa de reprimir a inteligência dela, aumenta a intuição, o sentimento, e assim a pessoa se desenvolve ação. Tem uma parte do curso de Conflict Management, de gestão de conflitos, no inglês, que a pessoa também entra em ação. Os alunos fazem projetos de ação no bem. Uhum. E isso é uma coisa muito libertadora, você poder agir, entrar em ação, trabalhar em grupo, como você falou, Sim.
que isso fazer um espírito de cooperação que pode praticar no curso e Uhum. depois aplicar isso no dia a dia de trabalho. Muito bacana. Olha, Sari, aqui um outro aspecto que as pessoas se preocupam bastante é um pouco ser evidente, ser um pouco mais protagonista e chegar num cargo de liderança. Digamos que isso assim é um desejo que as pessoas têm em termos profissionais. Mas pelo que você já está aqui conversando conosco, e as pessoas que estão aí assistindo estão pegando muito bem o espírito, né? Como esse narcisismo, essa preocupação consigo mesmo atrapalha. Eu vi aqui nos comentários, estão captando muito bem. Então, essa necessidade que a gente, de qualquer forma, almeja de ter uma liderança no seu ambiente de trabalho, então, quais são as qualidades que nos levam a isso, assim, que faz os outros reconhecerem um valor? Que qualidades são essas? Então, todo ser humano é líder numa situação ou outra, seja na empresa, seja na família, seja na sociedade. Então, todo ser humano já é um tipo de líder. Líder ruim, líder bom. Uhum, Os alunos que trabalham nas empresas, quando eu pergunto para eles o que é mais difícil no seu trabalho, pode ser um advogado, pode ser um programador, pode ser um jornalista, pode ser um arquiteto, professor, engenheiro, todos eles falam que é o ser humano. E tem estatísticas que mostram que uma grande parte do trabalho efetivo de um líder é lidar com conflitos. Então, à medida que a pessoa aprende, esse curso é de 18 meses, e nesse curso a pessoa vai aprender então a lidar melhor com os conflitos. Vai entender as causas, vai entender as soluções, e essas soluções têm muito mais a ver com nossa vida interior, que o aluno é uhum, levado a conhecer, usufruir e aproveitar essa maravilha que é a vida interior dele. Então, ele vai aprender a lidar com os conflitos dele e do uhum. ambiente. Então, se torna uma pessoa assim harmonizadora do ambiente, porque ele também vai aprender de usar a consciência como um instrumento. Então, lá no curso, ele vai aprender o que está acontecendo nas emoções da pessoa, como que isso acontece, e aquele outro que eu tenho que comunicar, que temos que fazer um projeto juntos, como que ele vai receber isso? Por exemplo, tem muito um fator de psicopatologia que eles vão estudar, que é chamado a identificação invertida. Muitas Hum, vezes uma pessoa vê o mundo contrário. Então, ele vê os problemas dele nos outros e as qualidades dos outros em si. E isso atrapalha terrivelmente a vida dele, porque ele não consegue, por causa dessa identificação invertida, ele não consegue se desenvolver como ele poderia. Inclusive, ele não consegue se relacionar com os outros de uma forma construtiva normal. Então, muitas vezes, o não entendimento do ser humano que impede a pessoa ser o líder. olha, que lindo. Agora, à medida que vai aprender tudo isso e poder pôr isso na prática, os alunos gostam muito, eles falam, isso é um curso que eu posso aplicar no meu dia a dia imediatamente, eu não preciso esperar até tirar meu certificado, que também tem no final do curso, é um certificado como é da faculdade, reconhecido pelo MEC, Uhum, então vai ter o certificado também, que para muitas pessoas ajuda na carreira. claro. Então, mas depois de cada aula já pode aplicar e praticar a gestão de conflitos. Sim. Sari, você estava falando sobre esse processo de projeção invertida. E eu vou até sim reforçar um pouco, porque ele é um conceito tão importante.
porque além de que a pessoa se causa muito estresse, né, de pensar que os outros estão criando algum problema para ela, ela fica numa defensiva, com pensamentos assim de ter que se defender de alguma situação, de alguém, que isso causa assim uma ansiedade muito grande, né? Então, todos esses elementos, ansiedade, aflição, tensão, diminuem, né? Com essa noção de que, afinal de contas, esse problema que eu vejo no ambiente, nos colegas, é algo sobre mim mesma. E que, afinal, todas essas qualidades que eu vejo acontecerem, não sou eu que produzo, é a equipe inteira que está ali trabalhando junto para fazer esse bem acontecer. Isso realmente traz uma tranquilidade muito grande para o ambiente quando a pessoa percebe isso, né? Então, o que que seria ser um líder nesse caso? Ajudar o equipe a ter mais consciência, também o equipe se conhecer mais Uhum. e ajudar o equipe a crescer junto, e só com esses conhecimentos que um líder pode lidar com isso, que sem esse conhecimento fica muito difícil. Claro, é bem diferente do que pensar num líder que se sobressai em relação aos outros e um líder que colabora para que todos tenham uma eficiência maior, e aí tem um reconhecimento de todos, né? Não é só o chefe que vai promovê-lo, é um bem-estar geral que ele proporciona, que é naturalmente reconhecido, né? E toda essa questão de sentimentos de culpa que muitas vezes existem assim de uma forma bem subliminar no ambiente da empresa, tudo isso se dissolve, né? E fica um ambiente muito mais íntegro, muito mais rico, produtivo, humano, né? É fundamental esses conceitos. Sari, mais uma questão que eu queria te perguntar, que você mais ou menos já foi adiantando. Qual é, assim, a diferença essencial entre fazer só um curso de línguas ou investir numa proposta destas, numa pós-graduação em Conflict Management? Assim, que Então, no curso benefícios? da Millennium, as pessoas também têm esses benefícios, né, de autoconhecimento, mas o curso da Millennium é um curso livre. Então, as pessoas aprendem idioma com esses conceitos, também curam de várias situações, doenças. Agora, no pós-graduação, em vez de pessoa só receber o conhecimento, ela vai também se tornar, assim, uma pessoa que consegue transmitir esse conhecimento. Então, nas aulas, ele vai ter aulas de comunicação, ele vai fazer apresentações, ele vai fazer projetos. Então, vai exigir dele mais ação. E com a ação, ele também vai lidar com os conflitos na vida real e vai se desenvolver nesse sentido. Então, nos projetos de ação no bem, nesse curso, os alunos têm se encontrado muito, porque ação boa traz muita saúde, inteligência, dá energia para a pessoa. E muitos alunos se encaixaram nos trabalhos voluntários, inclusive dentro da faculdade, que depois de terminar o curso, continuam esse trabalho voluntário para levar esse benefício para muito mais pessoas, cada um na sua área. E, claro, tem toda essa estruturação da diferença, porque é um curso de pós-graduação. Então, os alunos eles têm um certificado, eles têm, então, o certificado de pós-graduação, tem o inglês e tem o autoconhecimento num só curso. São 18 meses que se estuda. Esse conflict management nós estamos fazendo de modo EAD, então fica muito tranquilo para a pessoa, porque ela pode fazer o schedule dela para estudo semanal. E Sim. também, para não ser só EAD, não ser só a pessoa estudando sozinha, tem os encontros com os professores semanalmente para discutir esses assuntos, para trazer os resultados dos projetos.
e fazer as apresentações para treinar essa comunicação em inglês, que para muita gente é difícil, precisa praticar, precisa treinar. Então, vamos dizer que vai nos assuntos que talvez a pessoa estudou na Millennium de um modo mais livre, vai se aprofundar em um curso mais sistematizado no conhecimento. Agora, para pessoas que não gostam tanto de ficar no computador, há curso também postilado, se preferir estudar em apostilado analógico, isso é possível. Que ótimo. Então, está bem estruturado para poder fazer esse curso e finalizar e ter esse conhecimento. E, inclusive, dentro do curso, tem as aulas de gestão de conflitos terapêuticos com a doutora Cláudia Pacheco, que é diretora da Faculdades Trilógicas, em que, nos casos práticos, podem entender melhor como que essa dinâmica das emoções, da vida psíquica, das qualidades e essa repressão que nós fazemos com as nossas qualidades. E como resultado, a pessoa se desenvolve em todas as áreas da vida, não só na empresa. As crianças em casa também se beneficiam muito quando os pais estudam conflict management. Resolve os conflitos da família também, né? Sari, A gente não fala que vai resolver os conflitos, mas vai sim, fazer o management, vai lidar com eles de uma forma melhor. que o grande problema é as pessoas não saberem como lidar, né? Ficam até muitas vezes evitando as situações, fugindo de outras pessoas, porque não sabe o que fazer, como lidar, né? O importante é ter essas ferramentas, assim, de como lidar Isso, com o ser humano. E, Sari, isso. você falando, desculpa, só vou comentar que eu penso assim, puxa, quanta criatividade que é de procurar fazer um projeto onde a gente põe todos esses conceitos tão ricos, tão humanos, tão íntegros nesse sentido do que é ser uma pessoa de bem consigo mesma, de bem com a vida. E por isso, em prática, requer uma criatividade que deve ser muito interessante. Tem algum projeto que você queira mencionar que os alunos já tenham realizado? Olha, muitos fizeram projetos sociais, inclusive ligados aos nossos projetos lá em Cambuquira, que tem bastante alunos já trabalhando para fazer uma ativação da cidade de Cambuquira, onde os alunos de pós-graduação participam, podem participar em várias formas. Outros fizeram projetos voltados à comunicação. Uhum. Então, como que eles vão comunicar os conceitos que aprenderam? Por exemplo, esse conceito ação no bem, como que eles vão ativar os amigos e familiares a participarem nesse corrente do bem? Outros que fizeram intervenções em casa de idosos e assim doando do seu tempo e depois vendo como que os conflitos aparecem nessas situações. Mas são várias formas de projetos que podem ser realizados dentro desse conceito de ação no bem e consequente conscientização, né? Parece que a nossa sociedade está precisando dessa fé no bem, né? Porque às vezes a gente percebe que a competição, coisas assim dessa natureza mais de rivalidade, que a gente pode analisar como sendo inversões que a gente faz, porque não é muito de acordo com a nossa essência, não é uma coisa que nos faz sentir bem no fundo, né? Então a gente está precisando desses estímulos. Alguém que fale, olha, fazer o bem traz um bom resultado, traz um benefício para a própria vida, para a sua vida profissional, principalmente, né? Uma mudança de mentalidade muito grande, né? Sim, e também como o mundo é bastante patológico, né? Então, tem bastante problemas em todas as áreas. A pessoa que se começa a conscientizar, começa a ver problemas no país, começa a ver problemas nas empresas, na própria empresa que trabalha.
Mas isso não significa que a pessoa tem que fazer uma outra coisa. É muito bom ela estar naquele lugar onde ela pode levar essa conscientização, essa consciência, e inclusive com esse ferramenta da conscientização, vai conseguir lidar melhor com essa situação que é difícil desse planeta. As empresas cheias de conflitos que não dá para resolver de uma hora para outra, mas a pessoa já não fica tão envolvidos, ela consegue ter mais recurso, mais força para lidar com tudo isso. Isso, assim, ele deixa de ter dor de cabeça, gastrite, ataque cardíaco. Super maravilhoso, muito bom. Sari, o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu acho que a gente já deixou uma mensagem bastante otimista, de muita esperança para a gente. Como você falou, as pessoas não precisam mudar de vida, precisam aprender a lidar com a situação que têm, a valorizar aquilo que têm e a lidar com as dificuldades, né? Então, te agradeço Para muito quem quiser saber mais do curso, pode entrar em contato com as escolas de línguas Millennium, ou Faculdade Trilógica, falar com a Gisela. Ela faz também. as inscrições para o curso de pós-graduação em Conflict Management. E uma coisa, Gisela, as pessoas perguntam, mas meu inglês não é tão bom, Ah, será que sim. eu consigo? Então, nós temos geralmente visto, pode conversar com os professores e também a gente dá um reforço para quem precisa, porque tem toda essa estrutura da escola de línguas. Então, o aluno nível intermediário consegue fazer a pós-graduação em inglês. E, durante o curso, evidentemente, vai também praticar e melhorar a capacidade de falar inglês. Com confiança, né? Confiança. Muito bom. Obrigadíssima e obrigada a todos que estão assistindo. Então, até a semana que vem. Tchau, Sari. Obrigada. Até.